Olá, bom dia! Mais uma vez nós vamos fazer um pequeno vídeo esclarecendo algumas dúvidas para algumas pessoas. E desde já eu já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba as notificações. Hoje nós vamos falar sobre a nova aliança. Você já ouviu falar sobre a nova aliança? Você sabe o que realmente significa a nova aliança? Então, se você já ouviu falar ou se você não ouviu falar, eu te convido para que você venha comigo na Palavra de Deus e nós vamos descobrir juntas o que é a nova aliança. Mas antes de abrirmos a Palavra de Deus, eu te convido primeiro a fazermos uma prece ao Senhor, porque Ele que é o único que pode nos revelar dentro da sua palavra já escrita aquilo que Ele instruiu aos seus filhos, os profetas e os apóstolos, para que escrevesse para nós. Então, vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós suplicamos agora que vamos descobrir dentro da Tua palavra o que é a nova aliança, o que significa a nova aliança. Nós pedimos a Tua orientação, a orientação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos terminar esse vídeo sem nenhuma dúvida sobre o que é a nova aliança. Perdoa os meus pecados, Senhor, me unge com a presença do Teu Espírito Santo para que eu não fale, Pai, de mim mesma, mas que eu fale apenas o que o Teu Espírito Santo me autorizar dentro da Tua palavra. E aos que vão ouvir, que o Senhor também os abençoe, para que eles abram o seu coração e a sua mente para entender a Tua palavra e viver, Senhor, esta nova aliança com Cristo Jesus. Amém. Você já ouviu dizer que a velha aliança não vale mais, que já acabou, que já está ultrapassada? Eu também já. E realmente, a velha aliança ficou lá atrás, no passado. Hoje nós vivemos a nova aliança. Mas de fato, você sabe o que é a nova aliança? Então nós vamos para a Bíblia e nós vamos descobrir o que é a nova aliança. Te convido a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 7 em diante. Aqui na minha Bíblia diz assim, tradução Bíblia Viva, tá? Mas todas as traduções você vai encontrar a mesma profundidade da palavra. Essa tradução, ela só é um pouco mais simples de entendermos. Vamos à leitura. Entretanto, aquele velho sistema da lei, gravado com letras em pedra, que terminou em morte, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, não deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. De fato, aquela primeira glória, tal como foi mostrada no rosto de Moisés, não vale nada em comparação com a glória deslumbrante da nova aliança. Portanto, se o velho sistema que se desvaneceu até acabar era cheio de glória celestial, a glória do novo plano de Deus para nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois ela é eterna. E porque temos essa esperança, agimos com grande confiança, não como Moisés fez quando colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer-se. Não só o rosto de Moisés estava coberto com o véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos.
Ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança. Porque este véu só pode ser removido por Cristo. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os seus corações. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. E onde está o Espírito, aí há liberdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhante a Ele. Nós estamos lendo a respeito do que Paulo estava ensinando. Muitos judeus, ainda depois da morte de Cristo Jesus, eles ainda continuavam fazendo as leis cerimoniais, que era aquele ritual de pegar o cordeiro e levá-lo ao templo para então lá sacrificar o cordeiro, simbolizando a morte de Cristo Jesus. Quando Paulo se refere às leis à lei cravada na pedra, ele estava dizendo que a lei dos 10 mandamentos, ela apontava os nossos pecados. Então, aquela lei nos condenava. Por quê? Porque é através da lei que nós enxergamos o pecado. Se não houvesse lei, nós não saberíamos o que é pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, diz a palavra de Deus. Então, para que servia a lei? Para apontar os nossos pecados e nos mostrar aonde estávamos errados. Só que quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, aquela lei que mostrava os nossos pecados, agora através de Jesus, ela apontava a salvação em Cristo Jesus. Agora a lei de Jesus, que mostrava o pecado, agora ela nos conduziu à salvação por intermédio de Jesus Cristo. E todo filho de Cristo Jesus, que é nascido do Espírito, ele não vive pecando, diz a palavra de Deus. Se ele já não vive pecando, se ele não vive naquela vida antiga, naquela natureza pecaminosa antes de conhecer a palavra de Deus, então já a lei não tem serventia para ele, porque a lei ela nos mostra o pecado e nos condena no pecado. Porém, Jesus Cristo, quando nos liberta desse pecado, nós agora passamos a viver a nova aliança. E qual é essa nova aliança? Essa nova aliança é que a lei de Deus que foi escrita em tábuas de pedra, agora ela é escrita no nosso coração. Por que no nosso coração? Porque quando estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E as coisas passadas, as coisas antigas, elas já não fazem mais da parte da nossa vida. Cláudia, então você está querendo dizer que a lei de Deus acabou? Não, eu estou querendo dizer que aquela lei que, embora apontasse os meus pecados, agora ela me aponta a salvação em Cristo Jesus, que foi o seu sangue derramado na cruz. Já agora eu não preciso daquela lei escrita em tábuas de pedra, porque agora Jesus escreveu a sua lei no meu coração. E por amor a Jesus, eu agora vou viver como salvo e não vou mais viver pecando. Então, se eu não vou viver pecando, transgredindo a lei de Deus, a lei do Senhor não tem como me condenar, porque agora eu vivo na graça do Senhor. Agora eu obedeço a lei do Senhor. Antes eu não vivia na graça, porque eu quebrava os mandamentos do Senhor. E hoje eu guardo os mandamentos do Senhor, então a lei não pode me condenar em Cristo Jesus.
Mas o que as pessoas dizem? Elas dizem que a lei não vigora mais, que a lei não tem mais serventia. Mas se a lei não tem serventia, por que ainda continua na lei do Senhor: não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falsos testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo? Por que ela ainda existe na lei do Senhor e é considerada como os 10 mandamentos? E retiraram da lei do Senhor o não adorar imagem e o sábado. Você já se perguntou? Já ouvi de várias pessoas que o sábado era uma lei cerimonial. Mas eu posso te mostrar dentro da palavra de Deus que o sábado, os 7 dias da semana, nunca foi uma lei cerimonial. E eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 1 e 2. Por quê? Ainda não existiam os judeus. E o Senhor Deus criou o sábado lá no Éden. Depois que ele concluiu a sua obra, ele abençoou e santificou o sábado do Senhor e neste dia descansou. Então, o que nós podemos entender? Que o sábado não é cerimonial, mas existia sim sábados cerimoniais. Dentro da palavra de Deus eu posso te mostrar. Mas Cláudia, agora você me confundiu. O sábado é ou não é uma lei cerimonial? Não. E sim, o sábado dos 7 dias da semana, ele continua em vigor, porque esse sábado é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, e nem tua filha, nem o teu servo, e nem a tua serva, e nem o teu animal, e nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou e santificou o 7º dia. Este é o sábado semanal, o dos 7 dias da semana, o sábado criado lá no Éden. Porém, os israelitas, eles tinham várias festas que o Senhor Deus exigia que eles guardassem, como fosse um feriado. Sabe, na nossa cultura, o feriado de 7 de setembro, o feriado de Corpus Christi, o feriado do Dia das Crianças, esses feriados de Tiradentes, para nós se chama feriados, né? Mas lá, na época dos israelitas, eles tinham também as suas festas. Inclusive, eu vou estar aqui lendo algumas para vocês e vocês vão poder conferir na palavra de Deus. E estas festas, que elas aconteciam durante todo o ano, em uma data determinada que o Senhor Deus mesmo determinava, esses feriados eram chamados de feriados sabáticos. Por quê? Era um feriado que eles não trabalhavam. Todo o povo de Israel parava, assim como no sábado parava. Mas a diferença é que esses feriados, eles eram um feriado que eles paravam seu trabalho cívico e eles iam festejar, diferente do sábado do Senhor dos 7 dias, que nós vamos à igreja, adoramos o nosso Deus, depois nós fazemos atividades missionárias. Inclusive tem um vídeo no meu canal que eu convido para você assistir sobre o que fazemos no dia de sábado. Os sábados cerimoniais eram dias festivos de descanso no Antigo Testamento, diferente do sábado semanal, que apontava para o futuro Messias e incluía o primeiro e último dia da festa dos pães ázimo, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Diferente do sábado semanal, que era o dia de descanso total. Muitos sábados cerimoniais apenas proibiam o trabalho servil, permitindo certas atividades e atos de adoração. Agora eu vou te falar a diferença entre os sábados semanais e os sábados cerimoniais. O sábado semanal é o sábado do 7º dia, guardado uma vez por semana como memorial da criação de Deus, e é o dia do Senhor.
Os sábados cerimoniais são dias de festividade e repouso, que funcionava como sombra ou símbolo das verdades espirituais e do futuro Messias. Olha só para você ver. Todas essas leis cerimoniais que o Senhor pedia que o seu povo guardasse como um dia de festa e um dia sagrado, ele apontava para sombras, ele era uma sombra daquilo que se refletiria lá no futuro, que era a salvação em Cristo Jesus. Você viu para que servia o sábado cerimonial? A reflexão daquela luz era Cristo Jesus, quando viria no seu sacrifício e toda aquela sombra do passado seria dissipada, acabaria, porque eles não precisariam mais de leis cerimoniais, porque o próprio Cristo já teria vindo cumprir a lei na cruz. Agora eu vou lhe dar alguns exemplos dos sábados cerimoniais. Os sábados cerimoniais são encontrados em Levítico 23 e inclui o primeiro e último dia da festa dos pães ázimos. Inclui o dia de Pentecostes, o primeiro dia do 7º mês, a festa das trombetas, o 10º dia do 7º mês, o dia da expiação, o primeiro e o 8º dia da festa dos tabernáculos, o 10º dia do 7º mês, o dia da expiação. Neste dia eles paravam totalmente, ninguém trabalhava, era como se fosse o sábado semanal, mas só neste dia da expiação. Nos outros dias eles tinham os sábados cerimoniais, mas eles se abstinham de trabalhos civis, tá? Essa era a diferença, tá? A intenção principal dos sábados cerimoniais era apontar para o Messias, enquanto o sábado semanal é um memorial do passado, a criação. Olha para você ver a diferença, né? Então, esse sábado cerimonial, de fato, ele acabou. Ele foi cravado na cruz quando Jesus morreu. Então, quando as pessoas falam que o sábado acabou, é porque elas não têm entendimento. Por isso é que eu estou lhe explicando, tá? O que é que aconteceu? Os sábados cerimoniais, realmente, eles foram extintos na cruz, porque não havia mais necessidade daqueles sacrifícios, daqueles rituais. Por quê? Daqueles rituais cerimoniais que eram sombras do futuro. E o futuro era justamente o quê? A vinda do Messias. Jesus Cristo era o Messias e ele veio e ele cumpriu a lei lá na cruz, estas leis cerimoniais. A nova aliança na Bíblia, ela é um acordo eterno feito por Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então ela nunca vai acabar, porque Jesus trocou as leis cerimoniais que só apontavam para o futuro e foram cravadas na cruz e acabaram pela a nova aliança, que era o sangue de Jesus, que é eterno. E essa aliança nunca vai acabar, porque é a aliança de Deus e Jesus Cristo com nós, os seus filhos. E essa nova aliança, ela estabeleceu entre Jesus e seus filhos uma relação de perdão e salvação para a humanidade, escrita no nosso coração pelo Espírito Santo, em contraste com a antiga aliança, que era baseada na lei mosaica e exigia sacrifícios para o perdão. Olha só a diferença. Aquelas leis cerimoniais, elas precisavam acontecer para que o povo recebesse o perdão. Hoje nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, porque Jesus é o nosso Cordeiro. E hoje nós temos a garantia de que, se confessarmos os nossos pecados, Cristo Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Você está entendendo a diferença da velha aliança e agora a nova aliança? Essa nova aliança agora, Jesus escreve no nosso coração. Já não precisamos mais de tábuas de pedra. Nós não carregamos mais tábuas de pedra, porque a lei do Senhor, ela agora está escrita no nosso coração. Mas lembre-se, o sábado do 7º dia, o sábado semanal, ele nunca foi uma lei cerimonial. Ele é
a lembrança da criação. Ele é o destaque da criação de Deus. O sábado é o selo de Deus, da sua criação. Então, as pessoas fazem muita confusão com isso e acabam não guardando o sábado do Senhor porque diz que era cerimonial. E eu estou explicando para você quais eram os sábados cerimoniais. Agora eu vou te explicar como que funciona essa nova aliança, uma promessa de perdão. Deus, ele perdoa os pecados e restaura a comunhão com as pessoas através da fé em Jesus. E escrita no nosso coração, a lei de Deus, ela é internalizada, não apenas externa, mas está escrita no nosso coração. Então agora você vai viver essa lei do Senhor. Você agora sabe que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que você não precisa mais de sacrifícios, porque Jesus já é o seu sacrifício. Mas guardar o sábado dos 10 mandamentos nunca foi sacrifício, pelo contrário, ela está inclusa entre os 10 mandamentos. Até porque se você tirar o sábado da lei do Senhor, como que você vai colocar um mandamento sendo que você não é Deus? Só Deus pode fazer os mandamentos, porque Ele que é o autor da lei. Você não pode pegar um livro escrito por um escritor e agora ir lá naquele livro e acrescentar algumas partes, porque você não é o escritor daquele livro. Você não pode fazer isso, é contra a lei. Então, a mesma forma, Deus que escreveu a sua lei, só Ele pode tirar alguma coisa, só Ele pode revogar. E Ele nunca disse que o sábado semanal foi revogado na cruz, mas os sábados cerimoniais, sim, que são aquelas cerimônias que eu já te falei. Nós vamos falar sobre graça e não méritos. O perdão e a salvação vêm pela graça e não pelos méritos. Deus não olha para mim e fala, nossa, Cláudia é uma menina boa, viu? Eu vou dar o perdão para ela. Não, porque não tem nada em mim que possa me dar o perdão. O perdão é um dom gratuito de Deus e é Ele que me dá quando eu confesso os meus pecados e aceito o sacrifício de Jesus que me lavou dos meus pecados. Agora eu recebo o perdão dos meus pecados e passo a viver com Cristo uma nova criatura. E agora também eu não preciso mais daquelas leis escritas em tábuas de pedras, porque aquela lei o Senhor Deus agora escreveu nas tábuas do meu coração. E agora eu não ando mais debaixo da lei. Por quê? Porque agora eu não estou mais em pecado, porque eu sou uma nova criatura. Então agora eu estou em cima, na graça do Senhor Jesus. E isso não me faz um transgressor da lei de Deus, porque se agora eu achar que vivo na graça e eu posso transgredir a lei de Deus, eu vou voltar novamente a viver debaixo da lei ou transgredindo a lei. É mesmo como você está numa grande rodovia e tem muitas leis. E se você descumpre aquela lei, você está debaixo daquela lei, porque você está quebrando aquela lei. Mas quando você cumpre aquela lei não pode fazer nada contra você, porque você está acima dela, você está cumprindo a lei. E é isso que o Senhor quer de nós. A antiga aliança, uma aliança entre Deus e o povo de Israel, regida pela lei mosaica e que exigia sacrifício de animais para expiar pecado. Então essa lei, que era entre Deus e o povo de Israel, que eram as leis cerimoniais, o Senhor hoje ele não exige isso mais de nós, porque Cristo veio e cumpriu a lei. Ele realmente foi esse cordeiro que cumpriu todos aqueles ritos cerimoniais. A nova aliança, uma aliança que se estende a toda a humanidade, estabelecida pelo sacrifício de Cristo, que se torna o perdão e a salvação para todos. E é isso que é importante, sabe? O povo de Israel, eles tinham aquilo ali só para eles. Você sabe que só o povo de Israel fazia aqueles rituais. Então eles achavam que a salvação era só para eles. Hoje, além de não precisarmos mais fazer aquele ritual, porque Jesus já foi o cordeiro imolado na cruz, hoje a salvação foi estendida a todos, e não só aos judeus, como eles achavam que era, né? Que os gentios não tinham direito à salvação. Tanto que Paulo se tornou o apóstolo dos gentios e foi buscar essas pessoas, porque agora
através do sacrifício de Jesus, eles também, ao aceitar o sacrifício de Jesus, eles se tornavam da família de Abraão, filhos adotivos, mas que recebiam a herança de Cristo Jesus. Olha como a palavra de Deus é linda. Os sábados cerimoniais, que era a festa dos pães ázimos, o dia do Pentecoste, a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos, tudo isso eram sábados cerimoniais, mas não é como o sábado semanal do Senhor, que é o símbolo da criação do Senhor. Você entendeu? E é por isso que as pessoas hoje confundem, dizendo que o sábado foi abolido na cruz. Não o sábado semanal, mas os sábados cerimoniais. Por isso, meu amigo, eu queria que você estudasse a Bíblia com compreensão. E você sabe de onde que eu tirei tudo isso? Pois eu vou falar para vocês e vocês vão ficar chocados. Eu tirei essas explicações para vocês, claro, da palavra de Deus, porque eu estudo. Mas esse resumo eu tirei do Google, do site da inteligência artificial. E aí eu perguntei, será que essa inteligência artificial ela é adventista? Não é. E ela deu exatamente isso. E se você também procurar, você vai encontrar. Então pense bem, se o próprio site, que não é um ser humano, nos dá uma resposta tão bíblica, como que você não vai acreditar na Bíblia que está escrito sobre os sábados cerimoniais e o sábado semanal? No livro do Gênesis, capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1 e no início do capítulo 2, diz assim, versículo 31 do capítulo 1. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no sexto dia. Agora, versículo 1 do capítulo 2. Dessa forma foi concluída a criação dos céus e da terra, com tudo o que nele existe. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Você viu a diferença do sábado semanal? Ela coroou com glória e majestade a obra da criação. Por isso, meu amigo, eu não quero que você me entenda mal. Você é o meu irmão. Deus o ama como me ama. Mas agora que você sabe a verdade dentro da palavra de Deus, por que que você ainda vai insistir? Se você é um servo de Deus, por que que você ainda vai insistir no erro? Se você é um servo de Deus, estude a Bíblia com oração, com o coração aberto e peça para que o Espírito Santo te mostre a verdade. Não precise acreditar no que eu falo, mas acredite no que a palavra de Deus está te ensinando. Muitas pessoas, o seu pastor, os seus irmãos estão te ensinando errado. A palavra de Deus não ensina assim. E se você continuar com o seu coração endurecido e não acreditar nas verdades bíblicas como ela realmente é, você, infelizmente, vai se perder, porque a lei do Senhor continua em vigor, que é os 10 mandamentos. Só que agora ele não está mais escrito em tábuas de pedra, mas sim no nosso coração. E a partir do momento que você se torna uma nova criatura, esta lei não te condena mais e você vive sobre a graça de Deus. Por quê? Porque Jesus te libertou e hoje você vive uma vida que te possibilita a viver uma vida em Cristo Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados. E agora, porque Jesus pagou os nossos pecados, eu posso roubar, matar, adulterar, não guardar o sábado, adorar imagem, cobiçar? Vocês acham que sim? Bom, as pessoas dizem que se a lei de Deus não estiver em vigor mais, então nós podemos fazer isso. Mas aí, se você em Cristo Jesus voltar a fazer isso, você deixa de ser uma nova criatura e passa a voltar aos velhos hábitos do passado. E aí você vai viver debaixo da lei novamente. Então, para você viver na graça de Jesus, você deve colocar os mandamentos no seu coração e viver na presença do Senhor, não mais quebrando os mandamentos do Senhor. E isso é a graça do Senhor, que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz para nos perdoar os pecados.
E Paulo mesmo diz em uma das suas passagens: então agora eu vou pegar e vou continuar pecando porque o Senhor me libertou e agora eu vivo sobre a graça? Aí Paulo mesmo diz: não, de maneira nenhuma, porque se você voltar a cometer os mesmos erros do passado, então você vai viver debaixo da lei. Por quê? Porque a lei vai te apontar os seus pecados. Entendeu agora? Então, eu queria que você deixasse nos comentários o que você não entendeu, com educação, com o desejo de aprender. Eu não estou aqui para julgar ninguém nesse vídeo e nem para condenar ninguém, porque eu não sou Deus. Mas a palavra de Deus é que nos condena. É a própria palavra de Deus que nos condena quando nós estamos errados. E vê se faz sentido. Se o próprio Deus coroou o sábado semanal como a obra-prima da sua criação, e diz a palavra de Deus que o próprio Deus descansou. Deus não cansa. Por que Deus descansou? Para mostrar para nós o quanto que o sábado do Senhor é importante, tá? Quando Isaías fala dos sábados e das luas novas, ele está dizendo dos sábados cerimoniais. E esses sábados não têm mais vigor. Escute a palavra sábados cerimoniais. Mas o sábado semanal, ele nunca saiu da lei do Senhor. E não faz sentido você guardar uma lei que falta um mandamento. E você não vai encontrar lá domingo, porque na palavra de Deus ele não ia colocar domingo. Quem colocou domingo foi o homem. E você sabe disso, meu irmão. Você sabe disso, minha irmã. Como que você pode continuar guardando a lei do homem? Você tem que prestar atenção nisso. Não pode, não é coerente. Eu peço a você que, em nome de Jesus, abra o seu coração, deixe o Senhor Jesus falar com você. Eu não sou melhor do que você, mas eu vivo estudando a palavra de Deus e eu procuro compreender dentro daquilo que o Senhor Jesus me ensina, e você também tem condição de aprender. Se você não entendeu, eu posso estar fazendo outro vídeo para que você possa entender e nós vamos estudar a palavra de Deus juntas. Eu não quero com esse vídeo estar atacando a ninguém. Vocês são meus irmãos. Eu também sou uma pessoa como vocês. E queremos ir para o mesmo lugar, que é os céus, e depois vivermos na nova terra prometida. Então eu convido a você com humildade. Não coloque os seus comentários achando que você está me afrontando. Você não está me afrontando. Se você permanecer no erro, infelizmente, quando Jesus voltar, você vai ouvir essa frase terrível: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então a palavra de Deus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E nos mandamentos do Senhor existe o sábado. Nunca foi mudado pelo domingo, pela ressurreição de Jesus. Isso não faz sentido. Quem trocou o sábado pelo domingo foi o homem. E você quer mesmo guardar a lei do homem ou a lei de Deus? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria para compreender a verdade do Senhor sem a dureza dos nossos corações, limpando a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor. É o que eu desejo para todos nós.